E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. Eu sou o Leandro, acolhendo vocês com amor, começando mais uma leitura de cartas, e o tema da vez é o que você precisa saber agora, na energia aqui do baralho cigano, com Cigana Natasha na mesa hoje, nos trazendo aqui essa força do povo cigano, dos ciganos espirituais. Na leitura anterior tivemos Pablo, hoje a gente traz a força feminina com a Cigana Natasha. Então, uma leitura de revelações para você, posicionamento de vida, quais são as circunstâncias atuais, algum entendimento de passado, o porquê de tal coisa que aconteceu e o que vem pelos caminhos. Tudo isso nós teremos a oportunidade aqui de alcançar, de acordo com o que o baralho desejar nos mostrar, tá bom? Então, antes de começarmos, de você escolher aqui a sua pedrinha, serão 2 rodadas, você vai encontrar o tempo para cada uma aqui abaixo na descrição. Mas antes, vamos acender essa vela juntos. Trouxe até uma vela na cor dourada hoje, trazendo essa força de luz, de prosperidade, do ouro, da riqueza para a vida. A riqueza material, a riqueza em termos de significado de tudo que a gente tem para viver também. Então, mentaliza um pedido nessa energia que a gente pode aqui ativar como sendo a do clã dos ciganos dourados espirituais. Então, mentaliza um pedido. Aí eu vou acender a vela e já vou te dar o comando para você escrever nos comentários, participando, entregando esse pedido à espiritualidade, tá? Mentaliza. E aí você que fez a sua mentalização, então escreve nos comentários assim: salve Deus, salve a luz que me conduz. É o nosso comando aqui de hoje de ativação para a entrega do pedido, à espiritualidade, a essa força cigana que nos ampara na mesa e na egrégora aqui deste canal, tá? Então, agora você vai escolher comigo, opção 1, ágata azul, opção 2, jaspe vermelho. Segue a sua intuição, pausa o vídeo caso queira se concentrar. E se você já escolheu aí, se inscreve aqui com a gente, ativa o sino para não perder nada, deixa o seu like, traz uma energia positiva na abertura dos trabalhos. E vamos começar. Ágata azul na mesa, a sua opção 1, que eu vou deixar aqui no visual para você, pertinho da Cigana Natasha. Vamos às revelações. As primeiras cartas que se mostram aqui a você: a montanha, a lua e as nuvens, tá? E o que eu percebo? Alguma situação que está te desafiando aqui por um bloqueio intuitivo, tá? Então a gente percebe aí a sua intuição bloqueada, e essa situação que é interna, então, é que tem te causado algumas dificuldades, porque falta aquela percepção mais correta para a vida, aquela sintonia mais fina, sabe? Com os melhores caminhos para percorrer, vou por aqui, vou por ali, o que eu faço, tal companhia é boa ou não é, qual é a decisão que é melhor, sabe? Por quê? A sua intuição está na lua, e aí a carta das nuvens mostra, sabe? Essa força intuitiva um pouquinho prejudicada, com as nuvens que vêm e assim dão uma prejudicada naquela visão além dos fatos. Tá? Então essas 2 cartas mostram para mim você num processo de um bloqueio intuitivo, e é essa situação ocorrendo que está desencadeando aqui uma percepção de caminhos para você, de as coisas serem mais difíceis do que precisavam, tudo acabar se tornando mais complicado do que parece. É aquela sensação assim de não saber muito o que fazer, né? Que acaba acontecendo aí. Então, seria interessante para você, nessa situação aqui, para desbloquear a intuição, você providenciar um banho de ervas, tá? Isso eu te falo, assim, bem abertamente e de uma forma simples, né? Você pode colocar aí guiné, arruda e alecrim,
sabe? Ervas muito comuns que vão fazer o quê? Vão dar uma limpada no seu campo, tá? A guiné e a arruda vão fazer isso, e aí o alecrim vai trazer uma energia também de revitalização, de reposição energética, junto com 2 ervas de limpeza aí. Porque muito de um bloqueio intuitivo, às vezes acontece por uma situação de carregamento espiritual, sabe? Quando a gente fica absorvendo muita carga, né, das pessoas, dos lugares, principalmente para você que talvez se identifique com a situação de ser aquela pessoa mais esponja. Você com aquele sentimento de que sempre acaba absorvendo, sempre acaba puxando para si, parece que tudo acaba desencadeando em você, né? Então, aquela situação de muitas pessoas às vezes te procurarem, que desejarem conselhos seus, te pedir uma ajuda daqui ou de lá. E geralmente as pessoas que ficam bem, que te relatam isso, poxa, né, obrigado por ter me acolhido, por aquele momento de conversa, me aliviou. E o que acontece? Você fica mal, porque você acabou trazendo muito para si do peso que aquela pessoa tinha ali, né, em cima dos ombros, aquela carga energética. Então, eu acredito muito assim na hipótese que é a seguinte, gente. Claro que nós estamos aqui numa leitura coletiva, você vai precisando sentir o quanto ressoa, né? O quanto as cartas conversam com a sua individualidade. Mas muitos de vocês que estão aqui nessa opção 1, participando com a ágata azul, podem ter essa característica de absorção energética, que muitas vezes é uma questão mediúnica para ser observada, para ser desenvolvida, para ser trabalhada, para você ter mais dos seus cuidados espirituais adequados e não ficar caindo tanto nesse tipo de situação, sabe? De ser a pessoa esponja, o médium esponja. Muita gente fala isso por aí, você já deve ter ouvido, pode ser muito da sua característica, tá? Como que você percebe isso? Quando você sente assim o seu humor mudar com facilidade, dependendo de onde você entra, de quem chega perto, se você é a pessoa que fica bocejando nos lugares, sabe? Porque isso é sempre uma troca energética que vai acontecendo ali. E às vezes é aquela situação de você não conseguir parar e até começa a lacrimejar, sabe? Numa dessa daí é muita energia que tá indo embora mesmo, sabe? Então, essa situação, muitas vezes de carga espiritual, vai causar um bloqueio intuitivo e você acaba aí ficando com uma dificuldade um pouco maior na vida, né? Quando poderia ser mais simples de resolver, sabe? Seria mais fácil de enxergar um caminho para trilhar e acaba te faltando essa visão. Muitas vezes por uma falta de um cuidado espiritual aí, tá? Um banho de ervas é muito legal, claro, né? Mas vai de quanto isso esteja ao seu alcance, de você ser a pessoa adepta ou não, né? Você pode procurar um centro, tomar um passe, por exemplo, participar de uma gira, passar com uma entidade, tomar um passe, né? Fazer um reiki, algum tipo de limpeza energética, de cuidado energético, espiritual, holístico também, né? Claro que a gente não se restringe ao banho de ervas, nós temos muitas possibilidades aí ao nosso alcance, um reiki, uma sessão de mesa quântica, enfim, tá? Cada um na sua busca, mas eu acredito que um cuidado energético, espiritual, holístico, assim, para você, seria muito interessante aí, tá? Para dar uma limpada na sua energia, para você recobrar aí mais da sua intuição. O baralho revela, com essas cartas que eu mostrei para você, muito dessa situação, tá? De, na sua vida, as coisas não serem tão difíceis quanto tem sido, quanto te parecem ser. Acabam se tornando mais desafiadoras, porque às vezes decisões simples de serem tomadas, você não está conseguindo tomar, por faltar essa visão, por um bloqueio intuitivo, tá? E quando a gente fala em intuição, não é nada demais, assim, eu não estou falando de nenhuma qualidade mediúnica, de nenhum dom especial seu. Todos os seres são intuitivos, todos nós temos intuição em menor ou maior grau. O que muda é o desenvolvimento disso para cada um, tá? Para algumas pessoas chega ao grau de realmente ser uma qualidade mediúnica, né? Mas não é obrigado que seja assim para todo mundo. É obrigatório que seja assim para todo mundo, né? Você tem que estar em dia com o seu radar para a vida. É sobre isso, tá? Depois, o que nós vemos? Essa condição de um bloqueio intuitivo que está fazendo as coisas na sua vida parecerem mais complicadas do que realmente são,
eu vejo aqui ser bem transitória também, porque a própria carta das nuvens indica dificuldades passageiras, tá? Então, Leandro, eu não quero ir fazer banho de erva, não sou chegada, não sou chegado, não tô afim. É simples, né? Mas para quem não gosta, respeitamos também, né? E detalhe, né? Se você for providenciado, você fica à vontade como você sentir, molhando cabeça ou não, tá? Eu recomendaria você fazer dos ombros para baixo, sem precisar molhar a cabeça, tá? Mas isso a gente sabe que tem gente que fala, não, molha a cabeça, tem gente que fala, não, não molha, né? Então vai de como você se sente confortável, tudo bem? Eu indicaria para você fazer dos ombros para baixo, principalmente por ter a ruda, né? Erva forte de limpeza aí, então não precisaria molhar a cabeça, mas vai de você, tá bom? De qualquer maneira, a gente vê essa situação aí transitória, passageira, tá? Nuvens passam, o céu se abre, então são questões passageiras. Você que está vivendo esse momento, sabe, de muitas dúvidas, de uma insegurança, de não saber o que fazer, e às vezes você vai querer fazer uma escolha, vai querer tomar uma decisão de qualquer jeito porque você acha que tem que resolver, porque também a ansiedade te domina. Cuidado, não faça nada agora, não decida nada agora, combinado? O baralho indica isso para você. Se está ocorrendo esse bloqueio intuitivo aí e você está vivendo esse cenário de nuvens, que muitas vezes nos traz uma certa crise emocional, confunde os pensamentos, nessa hora a gente mantém a calma. Pensa na situação de um dia lá fora ameaçando tempestade, aquele céu carregado. Você sai de casa nesse momento? Só se não tem jeito, né? Se você tem um compromisso marcado e tem que estar lá em tal lugar e vai ter que encarar o que vier no caminho. Mas podendo escolher, você fica onde está. Até passar, até dar uma amenizada, você vê o céu estabilizar. Poxa, agora tudo bem, né? Não está ameaçando temporal, nada disso, posso ir. Então a carta das nuvens é exatamente isso, tá? Você não ter que pensar que precisa fazer alguma coisa no meio desse cenário. A gente mantém a calma ali e espera passar, tá? Ó, o que está te parecendo muito complicado agora, né? Que é mostrado aqui na carta da montanha, exatamente por isso que nós descrevemos, né? Esse bloqueio intuitivo, a carta das nuvens é como um véu que vem aqui, né? Na frente da sua capacidade intuitiva, da força lunar representado por essa carta. Então é como as nuvens aqui taparem a lua, né? E você não ter muito claro diante de si o que você precisa observar para fazer as suas escolhas, para tomar suas decisões. Por isso tudo parece mais complicado do que realmente é. E aí isso é passageiro. Na sequência o baralho já mostra aqui, olha, a montanha que estava lá inicialmente se tornando simplesmente paus e pedras no caminho, pequenos obstáculos que você começa a perceber que o bicho não é tão feio assim e que é só tirar isso do caminho e seguir viagem, tá? Então a gente percebe, né, realmente essa condição com as revelações do baralho cigano se fazendo, na força de cigana Natasha aqui para você também, né, com o clã dos ciganos dourados, nessa ativação que nós fizemos da vela, sabe? Então tudo que te parece muito difícil não é tanto assim, tá? É porque você está com uma dificuldade de visão além dos fatos agora. Tenha calma. O que eu te recomendaria? Adiar decisões nesse momento. Não decidir nada agora, tá? Cuidado com a ansiedade de achar então que precisa resolver e de qualquer jeito, agir sem ter certeza e pagar para ver. Não faça isso agora, tá? Espera passar, deixa passar uns dias. É uma situação aí transitória, passageira, como nós dissemos. Se você se sentir à vontade para fazer o banho de ervas, então providencia, é a coisa mais fácil, né? Para quem é reikiano, vai lá, faz uma autoaplicação, tudo bem. Mas se você não é, você já tem que procurar, né, um serviço de reiki. Tem que procurar um serviço de mesa quântica, mesa radiônica. Tem que ir atrás, né, de um centro espírita, de um terreiro de umbanda. As ervas você vai na loja, compra e faz o seu banho. Então é o que de mais autonomia você tem ao seu alcance para um autocuidado aí, energético, né? Por isso que eu fiz questão de te indicar, tá? Vai te ajudar também a acelerar esse processo de essas nuvens se dissiparem aqui do seu emocional, da frente das suas intuições, para você conseguir ver que o que parece tão difícil assim, o que parece uma montanha na sua frente, simplesmente são paus e pedras no caminho, que você pode pular, que você pode contornar,
que você pode tirar da frente e passar, tá? Então tenha calma agora. As coisas não são tão difíceis quanto parecem não, tá bom? Às vezes é o impacto que isso traz ao nosso emocional que intensifica as coisas, né? Principalmente se você é a pessoa que já tem esse perfil mais intenso de ser, né? Tudo que te acontece, nossa, né? Se você já é aquela pessoa que faz lá aquela tempestade num copo d'água, né? Olha a carta da tempestade aqui, as nuvens, né? Leandro, eu não. Tempestade em copo d'água é para os fracos. O que eu faço é um dilúvio num copinho de xarope. Você é dessa? Você é desse? Então, se você for, principalmente, não deixa a ansiedade te dominar, tá bom? Ó, a gente tem aqui a cegonha trazendo novidades para a sua vida, tá? É uma força geradora de possibilidades aqui. Então, essa carta da cegonha, ela já mostra uma capacidade maior que você terá em breve de alçar o seu voo e buscar situações de vida que você deseja, tá? Fica no ninho por enquanto. Quando você está aí nesse bloqueio intuitivo, quando está diante desse cenário que a gente está observando, é o momento de ter calma. A cegonha indica que você vai ter aí o seu momento de poder alçar voo, de ir atrás daquilo que você quer, de viver as novidades que você deseja experimentar. Tá chegando esse momento para você, tá? Mas aí a gente tem a raposa agora, que pede o quê? Cautela. Cautela para você fazer os seus movimentos que estão aqui no cavaleiro, tá? Então, muito cuidado agora. É você ser a pessoa observadora para entender a hora de se movimentar. Essa combinação de cartas aqui também é o baralho trazendo uma revelação de que tem alguém de olho em você, tá? Tem alguém prestando atenção aqui em você, e aí às vezes a gente fica com medo da raposa, porque é a espertona, né? Pode ser a pessoa cheia da lábia, quem gosta de ser mais esperto do que os outros, dar uma de malandro para cima de alguém, para se dar bem, né? A astúcia da raposa. Algumas vezes é isso, e a gente tem que tomar um cuidado, tá? Mas nem sempre. A raposa, muitas vezes, ela traz também essa observação que está ocorrendo, né? Junto com o cavaleiro, é alguém vindo na sua direção, uma pessoa que já está prestando atenção em você e está procurando identificar o melhor momento de uma proposta, de uma procura, tá? E a gente percebe isso sendo muito interessante, muito positivo, porque vem aqui os peixes que traz prosperidade para a sua vida junto com a árvore. E aqui a gente vê uma melhoria de vida para você, tá? E você conseguindo aí experimentar uma situação que agora está complicado para você, que é a de você se sentir mais firme diante da vida, tá? A carta da árvore mostra exatamente a situação de você poder se firmar, de você firmar melhor as suas raízes e aí perceber que as coisas estão progredindo. É uma carta de progresso, de crescimento, sabe? De proteção ancestral que você tem aqui para poder viver o melhor das suas possibilidades. Olha, então a árvore com os peixes, uma combinação muito auspiciosa aqui do baralho, indicando melhoria de vida para você, indicando aqui você conseguir atingir os seus objetivos, ter as suas colheitas, olha só. O jardim que está aqui se combinando também, né? Perceba que aqui é onde você lança suas sementes e tem a sua colheita, né? A árvore que um dia você semeou nesse jardim e cresce e tem uma longevidade, tem um caminho próspero para você. Então o que você está aqui tomando conhecimento na mesa comigo, vivendo as suas revelações? É um momento, sabe, no qual você está agora, onde de repente está te faltando a clareza, rola uma ansiedade, você está nesse bloqueio intuitivo, não está sabendo o que fazer, então fica uma sensação de que está tudo errado, tudo fora de lugar, sabe? Mas isso é bem passageiro. Hora de você manter a calma, tá? O que eu percebo é que isso tem muito a ver com mudança de ciclo para você, e quando a gente experimenta mudança de ciclo, sempre tem assim a fase da mudança do ciclo, que é de transição, onde tem uma readequação energética em relação a tudo que está acontecendo na vida. É esse processo pelo qual você está passando, tá? Então sabe quando a gente experimenta que está assim numa espécie de limbo, onde
parece que nada anda, nada flui, a gente não sabe o que fazer, parece que a gente está meio deslocado da vida. O baralho te deixa saber que está acontecendo isso, mas que é normal, porque tem a ver com período de transição, de mudança de ciclo. Então é readequação energética. Dentro disso fica uma sensação muito forte de que talvez você esteja numa dificuldade espiritual, de que alguém fez alguma coisa contra você, tá? Mas não é o caso, tá? Até a sensação ali do bloqueio intuitivo que a gente pegou está muito relacionado a isso, tá? A carta do navio indica aqui, né? Um ciclo mudando na sua vida, tá? É uma energia de mudança que está acontecendo, trazendo aí novos horizontes, novas perspectivas. Então é muito normal que você experimente isso, tá? Mas a intuição que está meio fechada para você hoje, ela já está perto de se abrir, tá? Porque vem aqui a carta agora da própria carta, envelope, se combinando com a lua, que é a comunicação intuitiva que te falta e você já está bem perto de conseguir retomar isso para a sua vida. É muito desconfortável, né, gente? Quando nós percebemos que aquilo que é uma facilidade nossa, uma qualidade nossa, de repente parece inacessível a nós mesmos, né? Então, você como uma pessoa que sempre consegue se mover pelas suas intuições, aquele sexto sentido, aquela parte mais instintiva sua que te deixa saber onde tem coisa boa, onde tem coisa ruim, de repente você sente que não está conseguindo acessar isso e se sente no escuro, vivendo, né? Então é o tipo de situação que está aqui, tá? Para te deixar saber que isso pertence ao momento que você vive. E a gente não pode deixar de dizer também que muito disso ainda está ligado, né, à mudança de ano que nós experimentamos, né? Estamos ainda no momento em que você participa dessa leitura comigo aqui, no dia em que eu estou publicando, ainda estamos nos primeiros dias de janeiro. Ou seja, então todo o efeito dessa mudança de um ciclo coletivo, que é a passagem de um ano, a gente ainda está experimentando isso. São as coisas ainda ganhando um aspecto, né? Vamos dizer assim, fazendo uma alusão com a astrologia, tudo está ainda mal aspectado agora, né? Está precisando ganhar uma configuração. Não sou astrólogo, me perdoem os astrólogos presentes aí se eu falei besteira, tá? Né? A gente pede licença para entrar num campo que não é bem o nosso, não é assim? Aqui a minha área é o oráculo, é o tarô, é o baralho cigano, são as runas também, enfim, né? Mas a gente percebe então esse tipo de situação ocorrendo, tá? Fica tranquilo, vejo como muito normal isso que está acontecendo, tá? Com você aí. E aí, gente, nós percebemos essa situação aqui das nuvens, então, que está te bloqueando, que está te causando aí uma angústia, porque é esse sentimento de que está tudo obscuro na vida. Você tem a foice aqui, vindo se combinar com essa carta, a foice que já vem dar um basta nessa situação, rapidamente para você. O corte da foice, que muita gente teme, também os males são cortados, também as dificuldades recebem essa vibração, tá? Então a gente vê essa carta como uma grande limpeza energética no seu caminho também, dissipando essas nuvens daí, dissipando um momento de crise, de grandes preocupações que te afligem agora, tá? Olha a cruz aqui, te deixando saber que muito disso que você está vivendo também tem a ver com provações, sabe? Tem a ver com testes que são importantes também, pelos quais nós passamos, né? Onde a gente está ali, às vezes, naquele costume de recorrer à espiritualidade, ao sagrado, aos nossos guias e sermos verdadeiramente guiados, orientados, a nossa intuição apontando, daqui a pouco a gente está sem esse acesso, né? E aí a gente se sente por conta própria. É onde vem essa insegurança, né? Onde às vezes vem uma certa aflição. E agora? O que eu faço? Estou me sentindo no escuro. Isso também é momento para você conhecer mais da sua própria força e desenvolver mais do seu poder pessoal, tá? Que é o urso, que vem nesse contexto, com esse cenário aqui, falando da força que você carrega. O urso é uma carta de força, uma carta de potência,
também, né? Não é só a inveja, a teimosia, o olho gordo, a falsidade, como muita gente coloca, né? O ciúme, a possessividade, enfim, é uma carta muito abrangente, mas tem esse lado da força. Então eu vejo esse urso ao lado da cruz como esse grande momento de testes e provações para você conhecer mais da sua própria força, sabe? Momento para você ter aí mais autoconhecimento. E nós temos o cigano aqui, olha. Então, saiba de uma coisa, desamparado você não está não. O cigano representa o seu guia, te assistindo. Mas é esse momento onde até mesmo por ordens diretas, superiores, talvez, né, o seu guia espiritual dentro de uma hierarquia divina também, ele pega uma distância porque é aquele momento que é seu, onde você precisa aprender a se conduzir na vida, sabe? Sem, vamos dizer assim, né, como se diz às vezes no meio corporativo, jornalístico, as informações privilegiadas, né, de quem tem uma fonte, um contato e sai na frente porque pega aquela informação. Muitas vezes as pessoas que estão em mais contato com o seu próprio espiritual têm isso, né, em relação à massa. E aí, agora, o que pode te dar uma sensação de fragilidade, assim, de você se ver como parte da massa? Peraí, cadê o meu guia? Cadê as minhas instruções espirituais? Cadê aquela voz que está ali sempre me dizendo o que fazer? Então, tem hora que é com você, senão você não aprende, senão você não evolui, senão você não dá os tropeços que tem que dar para ter as lições que precisa ter, mas o seu guia está ali. Também confiando na força que você tem. Se ele achasse que você não é capaz, ele não se afastaria, tá? Então, se está acontecendo isso é porque você pode, é porque você é capaz também. Então é esse momento onde no meio da escuridão a gente se encontra muitas vezes também, tá? Tem a aliança aqui, ó. A aliança mostra essa conexão que você tem, que não se perdeu, tá? Muitas vezes as pessoas ficam assim, nossa, não estou percebendo mais o meu guia, ele se afastou, será que alguém não fez alguma coisa para mim que virou o meu anjo da guarda, né? Muita gente tem isso, né? Ah, sei lá, se foi lá alguém e pegou uma vela e pôs ao contrário e botou meu nome, essas coisas e virou meu anjo. Não, gente, tá? Não, o baralho não tá mostrando nada disso aqui presente para você não, tá? Então, muito do que vem na mesa te ajuda a entender mais do que está rolando aí, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui algumas cartas tema para a gente conversar um pouco mais da sua parte afetiva amorosa, já que não veio isso aqui na nossa abertura, né? E também a sua parte profissional, certo? Que a gente não conseguiu observar aqui espontaneamente, assim como a questão também da saúde, sobre a qual eu acabei não mencionando, mas vou mencionar, tá? Deixa eu pesquisar aqui no baralho. Ó, a carta do coração, representando a sua parte afetiva, veio acompanhada da energia da criança, tá? Então aqui eu vejo muito favorecimento para você no amor, uma nova fase dentro de um relacionamento, um novo amor, a criança que traz coisas novas para a vida, traz uma energia de esperança, uma energia de renovação, tá? Então a gente percebe aqui mais entrega emocional também, essa vibração nos seus caminhos. Essa é uma parte de previsão energética para você, tá? Então, qual é a sua previsão no amor? Novas possibilidades, recomeço, esperança, mais entrega emocional, caminhos renovados para se viver o amor. E essa energia da criança, ela traz um aspecto muito importante aqui dentro de uma previsão amorosa para você, que é a energia de se conseguir superar conflitos. Por quê? A criança é um ser que tem mais da pureza, que nós adultos já perdemos bastante disso, né? A pureza, a inocência da criança. Como quem não fica guardando rancor, mágoa, assim como o adulto faz, né? E fica remoendo e aquela coisa fazendo mal e te consumindo e um dia fulano vai ver, né? Assim, criança, aconteceu, acabou, passou, né? Já vem outro dia, já é outra energia, já quer continuar participando da vida,
brincando com o que puder ali, aproveitando da melhor forma toda essa energia que traz, tá? Então, a criança, como essa energia de caminhos renovados nas suas experiências afetivas, traz muito a respeito assim da força do perdão, de se conseguir deixar para lá o que fez mal, o que prejudicou, quem fez, sei lá o que, sabe? Mais entrega emocional, conseguir ser feliz sem ficar impondo condições. A gente faz muito disso, né? Às vezes a gente quer alguém, mas é a pessoa que pisou na bola e a gente fica ali colocando condição para ser feliz. Não, eu quero a pessoa, mas eu só vou aceitar ser, né? Se vier pedir desculpa, se tiver uma retratação daquilo ali, se tocar naquele assunto, se a gente resolver, não sei o quê. Sabe, quando a gente está assim todo cheio de feridas, né? Nós nos tornamos pessoas doloridas, né? E feridas, e a gente achando que isso está sangrando o tempo todo e alguém tem que vir e nos curar. Não, é uma cura de dentro, tá? É um processo de autocura, é a gente aprendendo, né, a fechar essas feridas, né? A cicatrizar isso para continuar vivendo, para não continuar nos apeguinhos, nos argumentos, sabe? Nas situações do passado, em quem fez o quê, quem errou, quem está certo. Simplesmente muita coisa disso não importando mais, tá? Então, essa energia no amor para você, ela vem, tá? Tanto para a sua própria conduta, como também como envolvendo a conduta de quem estará com você aqui. Caminhos renovados no amor, tá? Parte profissional, o que nós temos aqui? Eu gosto de observar a âncora para isso, tá? É a carta que eu vou procurar. Muita gente olha a parte profissional como sendo o livro, né? Porque é o estudo, é o aprendizado, é aprender um ofício para exercer, tudo bem, né? Eu gosto da âncora por quê, gente? Porque é o ancoramento para a vida, o que estabiliza, o que nos dá bases para viver, uma sensação de segurança. E a gente consegue ter segurança se a gente tem a parte de profissão em dia, se a gente está bem no trabalho, está ganhando bem, está com contas pagas, essa sensação de segurança para viver. Então por isso que eu gosto da âncora. E ela veio aqui, olha, junto com os caminhos e o cachorro para você. Parte profissional então, decisão para ser tomada, tá? Caminhos que se abrem. Aqui você pode ter dilema profissional para viver, e agora vou por aqui, vou por ali, mais de uma proposta ao mesmo tempo, ou você não sabendo se segue na sua carreira, se faz uma transição, se muda de emprego ou não, para pessoas desempregadas procurando mais de um RH entrando em contato aí ao mesmo tempo, né? E você analisando as propostas e agora qual você escolhe, a gente percebe isso, tá? Acontecendo para você. Dilemas profissionais aqui. É o tipo do problema bom, sabe? Então é a energia que não falta, é a energia que vem sobrando na sua vida e você tem que trabalhar uma escolha para assumir o seu caminho e deixar para um outro alguém aquilo que um outro alguém também irá precisar. Você fez a sua escolha, pegou o seu, não dá para ficar com dois caminhos, você abraça um, deixa o outro para um outro alguém também precisando. Então é o tipo do problema bom, é a energia que vem fortemente na sua vida. Dilema profissional, escolha de caminho, tá? E aí tem o cachorro aqui, né? O cachorro representa um aliado, tá? Vem o que pode ser aqui muito de uma parceria profissional para você. Então você que está diante dessa circunstância de uma parceria profissional, de soma de esforços aí para desenvolver um projeto, sociedade, e você em dúvida em relação a isso, poxa, será que eu posso confiar nessa pessoa que surgiu para dar um andamento nessa possibilidade? Então sim, o cachorro é lealdade. Aqui é uma carta de quem chega junto mesmo e compra uma ideia e representa, tem as atitudes corretas ali. Então no profissional você tem essa energia, tá? Na parte de saúde para você. É uma combinação que já veio lá atrás, a carta da árvore que vem apontar para isso, tá? Tá cercada ali dos peixes e do jardim. Então a carta dos peixes traz prosperidade, o conceito de prosperidade para a sua saúde. Os peixes é uma carta de prosperidade, de abundância, tá? Então a saúde é abundante, a gente vê você com a energia certa, então, para viver. E a carta do jardim, né, também acompanhando isso daqui, fala sobre a importância dos seus momentos de lazer, buscar mais
por isso na vida também. Não transformando tudo em responsabilidades, todo dia problema para resolver, cumprir com obrigações. Se lembrar do seu lazer, o jardim representando o lugar onde você pode ir passear, se distrair, sendo também orientado aqui pelo baralho como importante a sua saúde, tá bom? Então, você está vivendo um momento onde talvez seja bom desacelerar. E como calha que você está nesse momento, nuvens, um bloqueio intuitivo, tudo parecendo mais difícil do que parece, experimenta fazer isso agora. Dá uma desacelerada, deixa para resolver depois, um dia de cada vez, vai de leve, vai se distrair, vai no cinema, vai no shopping, vai num parque, faz alguma coisa por si mesmo. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pensando em si, né? Se para você tudo tem sido os outros, os problemas, a família, todo mundo, e você? Qual foi a última vez que você se divertiu de verdade? Faz tempo? Então, momento de atualizar isso, tá? Pega leve aí, desacelera um pouco, deixa a mente clarear, deixa a sua intuição se recobrar, providencie o banho de ervas, se você entende que for salutar a você, foi orientado então também, e tá feita a sua leitura aqui com a Ágata Azul, tá? Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nada. Se tiver algo a dizer, fica à vontade. O campo dos comentários é seu. Quer estudar baralho cigano comigo? Link do curso na descrição para você se matricular. Curso com acesso vitalício, mais de 70 videoaulas, um curso recebendo atualizações, vai ter mais aulas ainda, e-book para download, grupo de alunos no Telegram, certificado, valor promocional. Sente o chamado? Quer estudar? Quer ter um oráculo nas suas mãos? Quer ter esse poder nas suas mãos? Não espera. Esse curso ficou mais de um ano com as matrículas fechadas, eu reabri, vou atualizar, estou trabalhando nele, já teve a novidade do grupo, vai ter mais aulas lançadas, uma história que continua sendo escrita comigo nesse curso. Então, se você sente o chamado, sua hora pode ser essa, não espere. Às vezes, se você entrou, o valor é promocional e é vitalício, comprou o curso, é seu para a vida. Mas se você deixar para mês que vem, 2 meses, depois eu faço, aí às vezes você vai procurar, fechou a matrícula. Tá? Então, sinceramente, eu não sei por quanto tempo vai ficar aberto, estou sendo honesto com você. Quer fazer? Não deixa passar a chance, tá aí, beleza? Então, gratidão pela sua presença aqui na Ágata Azul. Vamos recolher as cartas agora. Vamos trabalhar outra opção. Aquela esticada, né, gente? E agora sim, então, o jaspe vermelho, a opção 2 na mesa. Tá na área. Vamos lá. Salve Deus, salve a luz que me conduz. É o que você decretou comigo no momento em que eu acendi a vela, quando você fez o seu pedido. Se você ainda não fez, pode fazer, tá? Aproveita. O que você precisa saber agora. As suas cartas iniciais aqui são os peixes, o cavaleiro e a montanha, tá? Então, o que eu percebo é que é o momento de você não baixar a cabeça diante daquilo que você quer, não desanimar na sua perseguição pelos seus resultados, sabe? Não desanimar na sua batalha aí para realizar os seus sonhos. Tem uma riqueza para você. A carta dos peixes mostra essa energia de prosperidade no seu nome. O cavaleiro representa você nessa busca e a montanha são as dificuldades pelo caminho, diante das quais você não pode desanimar. É uma carta que pede perseverança para quem sabe o que quer. Então a grande questão para você na vida agora, eu diria assim, você é alguém que sabe o que quer? Ou você está aí meio patinando? Não sei.
Eu quero, mas não quero tanto assim. Ah, eu quero, mas sei lá, depende de como tudo acontecer. Sabe, quando a gente não tem esse propósito firme interiormente, e aí a gente fica se baseando pelo meio externo, pelas validações. Tipo assim, eu quero se alguém me disser que o que eu tô buscando pra mim é legal. Aí vai me animar, sabe? Ou quando assim, eu quero, mas depende de resultado que eu vou ter. E tudo bem, o ser humano ele se move também por resultado, por quanto vai ganhar, por quanto alcance pode ter um trabalho que realiza, reconhecimento, tudo isso é importante para nós, mas não deve ser só isso, porque se tiver isso, mas não tiver uma conexão interna com o que você faz, se a sua verdade não estiver te acompanhando no que você faz, então não vai ter força essa caminhada, vai falhar, sabe? Porque falta a essência, né? Falta a base fundamental ali sobre a qual você sempre poderá trilhar. Se é a sua verdade que você vive, se você sabe o que você está buscando, se o seu propósito é firme, tá? Então a energia dessa montanha ela não vai ser o suficiente para barrar a sua caminhada, não. Ela vai ser ali a motivação para você seguir a sua jornada, porque você sabe bem o que você está perseguindo e a carta dos peixes te deixa saber aqui que não é em vão a sua busca, tá? A carta dos peixes mostra isso, não é em vão. Quando você se depara com a montanha, quando você está nessa situação de dificuldades, né, pela frente, é muito importante que o próprio oráculo aqui também revele para você se você tem perto dessa montanha alguma situação aqui que te ajuda a perceber que vale a pena, né? E tá aqui, exatamente os peixes, a prosperidade, a abundância, uma energia de multiplicação, sabe? Então, envolve suor. Não espere que seja fácil a sua jornada do cavaleiro, né? Você vai ter aqui, olha, né, situações que vão te desafiar sim, mas a questão é, e aí? Vale a pena? Sim, tá? Então, o baralho já te deixa saber aqui também que você não está vivendo em vão, tá? A sua busca pode ser às vezes a questão do tempo que leva, que é o tempo da vida, não é o seu, né? Mas o cavaleiro é uma carta de velocidade para os fatos, sabe? Então a gente percebe tudo valer a pena aqui e depende da sua coragem, depende de quanto você encara, sabe? Isso muitas vezes é o que nos ajuda a perceber se é de verdade a nossa busca, se tem uma conexão com o que realmente vai nos satisfazer para a vida. Não é só sobre quanto vai ganhar, não é só sobre a validação externa, alguém achar legal a nossa vida, é sobre como a gente se sente vivendo, sabe? É sobre isso, viver é sobre isso. É sobre como você se sente vivendo o que você vive. E não sobre o que os outros acham. Não é sobre status. Compreende isso? Então é o que o baralho mostra para você. Se você tiver firme o seu propósito, se você sabe o que você quer, você vai conseguir. Tá? É fácil? Não. O baralho já te deixa saber. E o que está aqui na mesa é assim um sinal muito forte para você. Poxa, às vezes você já está experimentando essas dificuldades aí. E de repente, calha que pode ser um momento onde você fraqueja, né? Aí você fala, quer saber, tudo está parecendo difícil demais, talvez não seja para mim. Aí você pula do barco, né? Quando era uma questão de perseverar, sabe? Então, o baralho está aqui, te deixando saber. Próxima carta que vira para você, ó, a gente tem aqui, vou te falar uma coisa, ó, olha para essa combinação que se forma. Aliança com o coração. Você tem aqui uma energia de um relacionamento para experimentar, uma união amorosa, tá? Mas eu vou te falar uma coisa. A outra carta que está aqui, olha qual é. O chicote, tá? Então, é você se envolvendo com uma pessoa que pode ser uma pessoa meio controladora, meio possessiva, dominadora, sistemática, sabe? É uma pessoa de personalidade forte, que gosta de fazer do próprio jeito, né? Então, um pouco de atenção com isso, tá? É a energia do amor que vem, mas vem com essa característica também, tá? Então a gente percebe algo a ser administrado aí, afetivamente, né?
saber como lidar, às vezes, né, com certos aspectos. Principalmente você que já tem alguém em mente, já se identifica com isso realmente, a pessoa de quem eu gosto é assim mesmo, né? É aquela pessoa que gosta de se impor, é personalidade forte. Aí de repente você também, né, não fica muito por baixo, não deixa por menos. O que a gente percebe aqui? Uma situação de alguns conflitos, né, que podem acontecer porque tem essa energia muito ativa. A carta do chicote traz uma intensidade para o relacionamento também, sabe? Então, isso também vem trazer, dentro dessa combinação, muito da energia sexual, tá? Que muito provavelmente você identifica e você reconhece com quem você possa ter aí na sua mente. Muita gente vem participar da leitura, né? E já tem alguém, tem uma pessoa amada, tem alguém, né, que você sabe como é que rola as coisas. Tem gente solteira também? Tem. E aí, qual é a previsão? Né? Então você tem aqui a energia de um relacionamento e você já sabe, né, que olha, tem o cavaleiro aqui simbolizando alguém vindo nos seus caminhos, né, e essa condição se apresentando para você viver, mas saiba, tá, que é você lidando com uma pessoa que também tem um pouco desse perfil aqui, olha, de fazer do próprio jeito, sabe? Então você como o lado da história que talvez tenha que fazer mais concessões. Não vejo aqui características de alguém muito disposto, né, a fazer tantas concessões a você. Talvez você, como eu falei, como o lado da história que precisa compreender e promover mais disso, pensando no bem-estar a dois. Você, como o lado da história, talvez que precise se adequar mais ao outro do que esperar que o outro se adeque a você. Então o baralho mostra isso acontecendo, né? Ou essa energia presente na sua vida. Vai de quanto você é a pessoa disposta, né? Às vezes a abrir mão de alguma coisa sua, de algo que você gosta de fazer para priorizar a relação, para não criar problema no relacionamento. E tudo bem, para muita gente tudo bem. Depende de como é para você, tá? É a parte da orientação oracular onde você tem que trazer a sua individualidade e se conhecer para identificar também, né, até onde vai o seu sentimento por alguém e a que você está disposta ou está disposto, sabe? É muito sobre isso. Mas nessa linha central que se formou aqui, coração, aliança e o chicote, vou até te mostrar de novo, então tem essa parte também, que a gente estava falando de intensidade. E aí, talvez você se identifique com isso, né? Você que tenha alguém na sua mente, você que ama alguém, você que está em um relacionamento, fácil ou difícil, enfim, mas você que tem alguém, você pode se identificar muito com isso, né? Talvez você nessa hora diga, realmente, entre nós, o bicho pega, a batata assa, o caldeirão ferve, a chapa esquenta, né? Encostou, já era, ninguém segura, a gente não consegue parar, né? Então, essa energia intensa, coisa de pele e tal, sabe? Tem muito aqui dessa questão de atração sexual, a parte do desejo muito forte, da sensualidade, tá? E às vezes, né, casais que têm esse tipo de energia, que é uma energia que assim conecta a dois, né? É quando bate a química mesmo. Muitas vezes essa energia que acompanha muitos casais, ela também causa problemas, exatamente por essa intensidade que muitas vezes vira uma bomba, né? Essa coisa de pele, essa energia sexual forte que às vezes causa problema porque a gente não sabe lidar, vira confusão, né? Se discute por qualquer coisa, é tudo muito à flor da pele, sabe? Então, as cartas que vêm aqui trazem essas características para a sua vida amorosa e você tem que tomar então aí um certo cuidado com isso, né? Tem que saber o momento de dar passagem a essa energia quando ela vai para o lado bom e tem que saber o momento de pisar no freio também, para não botar pilha quando não deve, sabe? Então pega essa visão aqui, para não arriscar felicidade. Entende isso? Às vezes a gente fala assim, não, eu vou apostar no meu argumento, eu vou para cima, eu vou discutir, a pessoa vai me ouvir. A gente muitas vezes está arriscando felicidade fazendo isso. Do outro lado pode ter uma reação negativa, né? Então, prestar atenção nisso. Momento de dar passagem
a essa intensidade, um momento de apaziguar, tá legal? Você recebendo a leitura, você é a pessoa que está sendo mais informada para viver. Não dá para você receber essas instruções e esperar que o outro saiba disso. Quem está sabendo é você. Então quem pode aplicar é você. Então você é o lado da história que talvez seja, né, o lado que vai botar uns panos ali na hora certa, você entendeu? É o que o baralho te deixa saber aqui. Vamos seguir. Ó, você tem aqui uma energia de novos rumos, tá? Na vida amorosa. O coração que agora se combina com o próprio cavaleiro que já estava lá e com o navio também. Uma energia de movimentação muito grande, de novos rumos, de procura no amor. E gente que pode topar vir de longe, distância percorrida também. Viagem motivada por sentimentos, tá? Cavaleiro, quem vem atrás. Temos essa vibração de procura, de movimentação na sua vida amorosa, tá? Quem vem atrás, pessoas que vivem relacionamento à distância, maior possibilidade de encontro. Você que está solteira, solteiro, alguém surgindo aqui. Mudança de rumo para você, considerando vida amorosa, tendo alguém que surge, tá? Então tem um agito aí. O baralho tá nos deixando saber disso, tá? Muito legal essa situação. E tem uma coisa que é muito interessante. Olha a âncora que veio agora. Quem tá vindo aí, vem para ficar, tá? Cheguei e vou jogar a âncora. Vou me ancorar aqui. É aqui que tá bom, é aqui que eu fico. A âncora te traz segurança para a parte emocional, estabilidade, tá? Indica que alguém com quem você está se envolvendo, alguém com quem você irá se envolver, porque a gente tem essa energia de movimentação na vida amorosa, não é gente que vem buscar aventura, é quem quer sossegar, é quem está na busca por estabilidade emocional, segurança afetiva. Então, né, é uma carta que te deixa saber disso, caso você tenha aí as suas dúvidas a respeito. Olha uma energia muito grande de dúvida que paira aqui, olha, com os caminhos e com as nuvens. Ah, tem um certo alguém aí, mas eu não sei quais são as intenções, porque a pessoa não deixa isso muito claro, não demonstra, eu quero relacionamento, a pessoa não me diz se é isso que também quer, e fica o dito pelo não dito, tudo meio no ar. E você ali numa insegurança, sem saber, né, o que poderá ser experimentado numa energia 2, tem a segurança emocional. Isso que é dúvida hoje, que está aqui na carta dos caminhos, causando dilemas, que está aqui na carta das nuvens, confundindo os pensamentos, se esclarece, tá? Olha o sol que está aqui. Então, esse céu que está fechado com nuvens, impedindo uma visão clara dos fatos, vai se abrir e essa clareza acontece, tá? Então, o baralho te deixa saber que você não está errando na sua direção amorosa não, beleza? Maravilha, sucesso essa informação para você, né? O que mais a gente vai ter para conversar, né? Então, assim, o baralho já chegou junto, né? Falando muito dessa parte afetiva, relacionamento para você. Nessa leitura aqui que eu estou fazendo, que ela é altamente intuitiva, você deve estar percebendo isso. Claro que eu estou aplicando técnica aqui também, mas ela é altamente intuitiva, né? E a gente está aqui com essa vela ativada, com uma cigana na mesa, então a gente está nessa vibração espiritual, falando do que tem para falar, tá? Uma outra combinação que já se revela aqui a você, olha, né, dos peixes com aliança, é conexão com a parte material financeira, tá? Aqui a gente tem muito de lucros para você, ok? Então, você numa conexão forte com essa energia das finanças, de melhoria de vida. Então é um momento para você ter bastante atenção com isso também, tá? Porque aqui pode ser uma questão de oportunidade, de chance de você ganhar mais, e aí fazer valer isso, né? Fazer valer, não deixar passar a oportunidade, não fazer corpo mole. Poxa, chance de ganhar dinheiro tá aí, vamos ganhar, né? E assim, não é esperar, vai chegar mais dinheiro, não é sobre chegar mais dinheiro. Dinheiro não chega, dinheiro a gente vai buscar, né? Vamos ter claro isso, vamos ter pé no chão, vamos parar com essa coisa de, vai vir um golpe de sorte aí, não. Dinheiro não chega, dinheiro a gente faz, né? Fazer dinheiro. Você tá com a chance de fazer dinheiro, tem que fazer. Não é esperar chegar, não é esperar melhorar, tá? É sobre isso. Olha o cavaleiro aqui também, né?
a busca, ok? E aí, o que que ocorre nessa condição de você estar com chance de fazer dinheiro? Talvez você já tenha aí na sua cabeça algumas ideias, é uma questão de aplicar, né? Para você transformar um hobby em uma atividade lucrativa, para você ter uma renda extra, para você começar um empreendimento, é sobre tudo isso. Vai da sua avaliação, da sua necessidade, do quanto você considera pertinente ao momento. Quero mais dinheiro porque estou com umas contas para pagar, uma renda extra agora vai bem, ou eu tenho tais projetos aqui em mente, tais sonhos que eu quero realizar e eu sei que eu preciso de mais para chegar lá. Você está em condição de alcançar mais degraus aí, tá? E vem a carta das flores, que traz um sentimento aqui de uma leveza para a vida. É muito sobre essa parte aqui de fazer dinheiro, de fazer acontecer a vida na questão financeira, para você viver mais da sua tranquilidade. A carta das flores, ela aponta para um estado de felicidade que é muito de paz de espírito. Ainda que nós tenhamos mais do conceito da paz, da tranquilidade nos lírios, mas isso também é identificado nas flores, né? Porque a gente se sente bem, é uma carta de bem-estar, um bem-estar financeiro, contas em dia, sobrando dinheiro. Poxa, eu quero comprar uma coisa, eu posso. Estou vivendo bem, estou conseguindo as coisas que eu quero. É sobre isso, tá? E preste atenção também, tá? Nessa parte das finanças, porque, gente, de olho, ok? E de onde que é essa situação de gente de olho? De casa, tá? É sobre você começar a ganhar mais dinheiro e as pessoas mais próximas, que são as pessoas geralmente de casa, família, parentes, ó, fulano, ó, tá, parece que tá melhorando de vida, tá ganhando ali, vamos dar uma chegada junto, é hora de pedir um dinheiro ali, sabe? Ó, raposa, viu? Gente de zóio aqui, ó, gente de casa, gente da família, tá? E é onde, às vezes, você, nessa carta das flores, né, você cede. A pessoa que gosta de ajudar. A carta das flores tem muito desse sentimento também, né? De quem gosta de ajudar, de quem gosta de fazer o bem. Presta atenção, se tem raposa, tem malandragem. É dinheiro que vai e provavelmente não volta, tá? Então, presta atenção nisso. O baralho tá te deixando saber aqui. O que mais que nós temos para você? Olha, a combinação aqui do chicote com a montanha, o chicote é a garra para a gente viver, para superar os desafios, tá? Então você pode saber, nas cartas iniciais ali, que o que você quer é possível, né? Você teve ali os peixes, que mostraram o quê? A parte de prosperidade ao seu alcance, de bênçãos no seu nome, resultados que você busca, mas não sendo fácil. E a gente falou sobre a importância de você ter firme o seu propósito, ter firmado em si o que você quer para a vida, tá? Então o chicote é a garra para viver, é a raça, sabe? De a gente encarar o dia a dia, desenvolvendo o nosso próprio poder e encarando. É sobre confiar no próprio taco, sabe? Para encarar o que vier. Então o baralho te deixa saber disso também. E olha a bênção da outra carta que está se fazendo nessa combinação. A chave, que é uma carta de soluções, de você conseguir resolver os problemas. Então, se tem desafios, tem soluções para eles, tá? Olha que bênção. O baralho está te deixando saber disso. Então, nada do que está te desafiando agora é o suficiente para travar a sua jornada. Nada. Tudo que está aí e está difícil, você vai resolver, sabe? Só que isso também é sobre confiar no seu poder, tá? O chicote, que é uma carta de poder, o seu poder pessoal, a garra para viver, a raça para ir buscar, não é qualquer coisa que te abala não, tá? Entrando até um pouco na parte de orixá, de guias espirituais aqui, a gente tem na montanha a energia de Xangô, então é o que é justo para a vida, tudo está na medida, tudo está como é para ser, sabe? Então se tem desafio é porque isso vai te fortalecer, não é porque vai te derrubar. E a carta do chicote que está nessa combinação é a força dos boiadeiros, uma linha espiritual de muita força, sabe? Para te ajudar a encarar o que vier. E aí a chave está aqui, para te mostrar que o que está difícil agora tem solução, então não tem nada perdido para você. Portanto, não baixe a cabeça, tá? E solução que você busca está prestes a chegar. Olha só, as notícias que vêm para sua vida
com a carta aqui da própria carta, tá bom? E ela vem exatamente aqui, do ladinho da chave. Boas notícias para a vida, solução que você está buscando, você vai encontrar, você vai saber como resolver alguma coisa. E isso vai ser assim, de repente, tá? De uma hora para outra. Tem a foice aqui. A foice fala muito, às vezes, de situações repentinas. Solução que às vezes você está buscando um tempão e não sabe como resolver, não sabe como fazer. Do nada, sabe? Você fala, caramba, era isso? Como que eu não vi antes? Sabe? As coisas repentinas, assim. E aí é você conseguindo cortar as dificuldades da sua vida. A foice, que muitas vezes as pessoas temem, os males também são cortados. E essa carta também se fez na ágata azul, se eu não estou enganado, na primeira opção. Então está tendo essa energia para todo mundo. Exatamente na mesma interpretação, no mesmo conceito, tá? E eu vejo essa situação aqui te deixando muito mais leve, a criança, sabe? Tirar um problema da vida e experimentar essa leveza, para você poder viver mais espontaneamente, sem bucha na sua cabeça, né, perturbando aí o tempo todo, tá? Então, a sua leitura trouxe aqui muito dessa vibração do amor. Nós falamos dos seus objetivos de propósito pessoal, segurança afetiva, parte financeira, tá aqui também, né? Soluções para a vida. A parte profissional, no profissional eu vejo para você o que pode ser mudanças de rumo e mudanças que vêm a calhar, tá? Eu gosto de olhar a carta da âncora para falar sobre trabalho, e eu pego a visão da âncora que nos traz segurança para viver. E a parte material, muita gente às vezes vai olhar o profissional no livro, né? Ou nos próprios peixes, onde tem as finanças como resultado do trabalho. Eu gosto de olhar na carta 35, por quê? Mas das nossas bases para viver. O que estabiliza, o que traz segurança é a parte profissional em dia. É a gente em condições de providenciar, né, recurso para estar na matéria. E aí você tem essa carta perto do navio e perto das flores aqui. Então o navio vem indicar o que podem ser mudança de rumo profissional para você e te fazendo bem, tá? Então convém aqui se movimentar profissionalmente, promover mudanças, sabe? Para algumas pessoas isso pode representar viagem a trabalho também, tá? Não se descarta, aí vai da sua avaliação, quanto cabe na sua vida, o que você deixa para trás, o que você vai buscar, tá? Mas as flores é um bom indicativo aqui, de te servir bem alguma proposta que possa ocorrer nesse sentido, tá legal? A gente percebe agora, vamos dar uma olhada na sua saúde, falamos de amor, falamos de finanças, né? Já veio também aqui a parte de família, para você tomar um pouco de cuidado, porque pode ser gente que cresce o olho nos seus ganhos, tá? E aí vem te pedir dinheiro, como teve raposa ali, você sacou, né? De repente é dinheiro que vai e não volta. Vamos procurar a carta da árvore para olhar a sua saúde, como é que estão as energias ao redor, se tem algo aí que pode te atrapalhar, tá? A gente tem aqui, olha, perto da árvore, o caixão e as estrelas, tá? Aí você fala, ai meu Deus, Leandro, a árvore que está representando a minha saúde aí para você falar, e vem do lado do caixão, que negócio é esse, meu Deus do céu? E as estrelas que tá aqui, é o seguinte, gente, calma, tá? Calma. Caixão muita gente já vai levar para o pior das coisas, e o baralho não fala de morte física de ninguém, tá? Então, ponto final, não tem isso, ok? Não tem essa conversa na mesa. O caixão mostra aqui, né, como de repente alguma situação que está precisando de um ponto final na sua vida. Algo que você está carregando já além da conta e precisa dar uma finalização numa energia, porque a carta das estrelas, falando em energia, representa muito do seu aspecto energético mesmo, tá? Alguma situação então de vida na qual talvez você esteja se demorando, né, carregando além do que já era o suficiente, e isso trazendo um impacto para a sua saúde. Eu percebo aqui a sua energia afetada pela falta de uma finalização de algum assunto na sua vida, sabe? Às vezes é alguém perto de quem você tem que se afastar, às vezes é um pensamento que você tem que aprender a eliminar, sabe? Mudar a forma de ver alguma coisa, um vício,
às vezes, né? Pensa numa coisa de repetição, alguma coisa que já era para você ter parado de fazer e não parou. E isso te afetando energeticamente, podendo trazer um impacto à sua saúde, tá? Então a gente percebe essa situação para você. Reveja, portanto, os seus hábitos, perceba o que você está carregando além da conta na vida, o que já passou do tempo, já passou da hora de você, né, ter dado uma finalização aí para um assunto, para uma situação, sabe? Botar uma pedra em cima de alguma coisa e ir para frente. Isso pode envolver energia de relacionamento, pode envolver amizade, pode envolver família, pode envolver assunto profissional. Para cada pessoa é de um jeito. Você está aqui no coletivo, perceba como isso flui para você, tá? E ainda, gente, né? Vamos perceber uma coisa aqui. Vou fazer para você uma coisa que eu não fiz na primeira pedrinha, porque eu não senti de fazer. Para você eu estou sentindo, vamos providenciar. Né? Vou lançar aqui o oráculo das pedras de confirmação. Existe alguma situação espiritual que possa aqui, né, atrapalhar? Vamos ver, as pedras confirmam, tá? Dizem que sim. Então, o seu espiritual está aqui, junto com a saúde. É a carta das estrelas, que mostra muito da sua energia espiritual, tá? Onde nós pegamos o caixão ali, junto da árvore, né? Então, propriamente no espiritual, a gente pega aqui, olha, essa carta do caixão com a estrela, mostrando, né, que espiritualmente você é a pessoa que pode se atrapalhar por situações que você carrega na vida além do tempo. Você pode correr o risco de criar algumas amarras que você não precisaria ter. Entende o que eu quero dizer? Em outras palavras, não se demore em assuntos que você sente que precisa finalizar, porque isso pode te trazer um impacto espiritual. E você, de repente, arruma sarna para se coçar aí, sem precisar, tá? Então, eu noto aqui para você, e eu estou olhando para a carta do urso, aqui nesse momento. Urso com chicote, tá? Vou te passar essas duas cartas. Essa visão, como orientação dentro do seu espiritual aqui. Sabe o que é isso? É você pensar em si. O urso tem esse lado, primeiro eu. Isso não é egoísmo, isso é você se priorizar na vida. Muitas vezes o urso pode ser, sim, alguém egoísta. Mas nesse caso é você se priorizar e pode ter gente que às vezes vai te ver como egoísta. Vai achar que você só vê o seu próprio lado. Não, você está observando e cuidando das suas próprias necessidades, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Principalmente nessa parte do financeiro, sabe? Você melhorando de vida não é para resolver o problema dos outros, de família, e aí todo mundo vem nessa hora, todo mundo quer ajuda. É para você resolver as suas próprias questões. É para você dar os seus passos, é para você realizar os seus sonhos, sabe? Então, eu pego muito dessa parte aqui de saúde, de mãos dadas com a espiritualidade para você, envolvendo a mesma situação. Dificuldade de finalizar alguns assuntos que você carrega além da conta na vida. Dificuldade de impor limites. Dificuldade para dizer não. E aí, as pessoas que tendem a montar em você, a se aproveitar de você, a sempre ficar contando com a sua ajuda, e você acaba atrasando o seu próprio lado. Então, o urso é onde você tem que pensar em si, em primeiro lugar. E o chicote é um instrumento aqui da força de vontade, do seu poder, para você ter a determinação de viver essa condição de você em primeiro lugar. Primeiro eu, vou ajudar alguém se eu puder, mas primeiro eu. Eu tenho os meus sonhos, se eu não providenciar isso para mim, ninguém vai. Então, é a minha vez de viver e fazer acontecer o que eu preciso, o que eu quero. Eu vejo esse posicionamento, que é o de você se impor mesmo, sabe? De impor limites, colocar limites, aprender a dizer não, às vezes colocar folgado no devido lugar. Eu vejo essa condição essencial aqui para você. Na realização de sonhos, vejo essa condição sendo benéfica para a sua saúde e para o seu espiritual, tá? É uma forma de você estar mais no seu autocuidado aí também. Não dando passagem para tudo, não se complicando com os outros sem precisar. Não querendo carregar o que não te pertence, tá? Pega toda essa visão. Até porque você viu, né, um grande momento aqui, envolvendo finanças e envolvendo amor, né? E pode ter mudança profissional também, no meio da história. Olha, sinceramente, para aproveitar tudo isso, você tem que estar na sua presença divina. Você tem que olhar para si.
Você tem que tomar suas decisões pensando em você em primeiro lugar. Não pode ser decisão que envolve o seu caminho, transformar isso em decisão conjunta. Vamos por maioria de votos aqui para ver o que eu faço da minha vida. Não, quem escolhe é você, tá? Então, essa foi a sua leitura aqui, no jaspe vermelho. Eu não sei para você, mas para mim passou muito rápido fazer isso, porque eu fiquei totalmente envolvido aqui nas cartas. Muita força espiritual fluiu. Eu desejo ter te ajudado. Gostou? Me conta aqui nos comentários, deixe seu like. Se foi a sua primeira vez no canal e essa leitura te beneficiou, se inscreve, entra para a turma, ativa o sino para não perder nada. E se você gostou da minha maneira de lidar com baralho cigano, quer aprender comigo, tem o curso aí na descrição, tá? Curso que eu abri as matrículas para ele, eu reabri, na verdade. Ficou mais de um ano com as matrículas fechadas, eu decidi reabrir e estou fazendo atualizações. Já tem lá mais de 70 videoaulas, e-book para download, tem certificado, o acesso é vitalício, não tinha grupo de alunos, eu criei. Vou lançar mais aulas, então vou ampliar o conteúdo do curso, que já tem mais de 70 videoaulas, perdão. E o valor para tudo isso está promocional. Você compra o curso agora, ele é vitalício, ele é seu. Só que se você deixar para comprar depois, eu não sei até quando vai ficar aberto. Sendo bem honesto com você. Por enquanto eu sei que tá e eu estou te convidando. O link está aí na descrição. Sente o chamado? Quer aprender? Aproveita, tá? Não deixa passar a chance não. Gratidão por estar aqui, um beijo e até a próxima.